Olá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente eu fiz um devocional que chama Let's Go, e em português Vamos, do aplicativo da Bíblia. E me tocou bastante quando falou a respeito de Moisés. Quando Deus chamou Moisés, para governar o povo de Israel, o primeiro chamado, esse primeiro contato de Deus com Moisés foi através de uma árvore. Era uma sarça, Ela estava pegando fogo. E aqui foi bem interessante, eu vou ler para vocês conseguirem entender essa experiência de Moisés com Deus nesse primeiro chamado de Moisés. Porque muitas vezes nós queremos ser, nós desejamos que o Senhor, que Deus nos chame. Nós temos esse desejo do nosso coração, mas ao mesmo tempo pode vir aquele sentimento, de dúvida. Será que eu sou útil para Deus? Será que eu sou capaz de fazer alguma coisa para Deus? E essa história, esse exemplo de Moisés, ficou tão claro, que Deus pode usar aquilo que você tem nas suas mãos para Ele. E aí no devocional, eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem esse primeiro contato de Moisés com Deus. Fala assim, que Moisés, a visão de uma sarça queimando no deserto provavelmente não foi muito chocante para Moisés. Mas, então, quando o mato continuou a arder sem queimar, sua curiosidade foi aguçada e ele aproximou para investigar. Naquele momento, Moisés ouviu a voz de Deus vindo de dentro da sarça ardente, chamando-o pelo nome. Aqui a gente já consegue entender que quando Deus faz um chamado, Ele faz pelo nome, sabe? Deus te conhece, Deus conhecia Moisés, Deus me conhece. E quando Ele chama uma pessoa, Ele chama pelo nome. Assim foi com Jeremias, assim foi com Samuel. Samuel era bem pequeno. Samuel ainda não tinha ouvido a voz de Deus e o Deus o chamou pelo nome. Então, quando Deus chamar você vai ter certeza. Pode ser que de primeiro momento você não tenha tanta certeza, assim como Samuel. Mas o Senhor vai continuar te chamando pelo nome até você entender que Ele está te chamando. Aí fala assim: imagine como Moisés sentiu quando Deus lhe disse que havia visto a agonia do seu povo no Egito e ouviu os seus clamores por libertação. E ele estava enviando Moisés para guiá-los. Por 40 anos, ele não conduziu nada além de ovelhas. Ou seja, Moisés estava já há 40 anos naquele deserto apenas cuidando de ovelhas. É de se admirar que Moisés tenha respondido porque Moisés falou, para Deus: e se eles não acreditarem em mim ou não me ouvirem? E se eles disserem: o Senhor nunca apareceu para você? Aí, você sabe como Deus escolheu responder à pergunta de Moisés? Então, quando Deus chamou Moisés, ele já fez um sinal de grande milagre, Que ele apareceu através de uma sarça pegando fogo. E aí ele chamou Moisés ali através dessa sarça. Então já era algo tão milagroso, para Moisés acreditar. E aí Deus falou para Moisés: olha, eu escutei a voz do povo clamando por liberdade, para serem livres. E aí Moisés falou para Deus: Deus, mas e se esse povo não acreditar em mim? E se esse povo falar assim: Deus nunca apareceu para você? E aí Deus fez uma pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? Olha que interessante. Você sabe como Deus escolheu responder a pergunta de Moisés? Com uma pergunta aparentemente não relacionada dele. O que você tem na mão? Então Deus perguntou para Moisés. Agora Moisés deve ter se perguntado por que Deus lhe faria uma pergunta para a qual ele, obviamente, sabia a resposta. Mas ele simplesmente respondeu: um cajado de pastor. Então, Moisés levava um cajado de pastor e Deus perguntou para ele: Moisés, o que você tem na mão? E ele responde: um cajado de pastor. Então Deus ordenou: jogue no chão. Moisés joga no chão. Então Moisés o jogou no chão e eis que ele se transformou em uma cobra. Naturalmente, Moisés se virou e correu.
Isto é, até que ele foi parado por ordem de Deus para pegar a cobra pela cauda. Olha que interessante, né? Moisés estava acostumado com aquele cajado. Quando Deus pergunta para Moisés, Moisés, o que você tem nas mãos? O que você tem na sua mão? Aí ele falou, um cajado, né? Um cajado de pastor. E aí Deus falou, joga, simplesmente joga isso aí que você tem na sua mão. E aí ele jogou. Quando ele jogou, se transformou numa cobra, num animal. E aí, quando Moisés viu aquilo, Moisés saiu correndo de medo. E olha que interessante. Com uma quantidade considerável de nervosismo, Moisés estendeu a mão. Aí Deus falou para ele, né? Moisés, pega pela cauda. E aí Moisés pegou o cajado pela cauda. Perdão, pegou a cobra pela cauda. E ela imediatamente se tornou um cajado novamente. Não sabemos há quanto tempo Moisés estava usando esse cajado em particular, mas é provável que tenha sido um bom tempo. Muito provavelmente ele havia se tornado bastante familiarizado com todos os pequenos entalhes e ranhuras do bastão. E a passagem do tempo provavelmente havia desgastado a madeira a ponto de ficar lisa e completamente à vontade em sua mão. Seu cajado representava muito mais do que apenas uma bengala. Olha que interessante, aqui eu quero dar uma atenção para esse instrumento que Moisés tinha em sua mão. Moisés tinha em sua mão um cajado e vamos guardar que Deus perguntou para Moisés, o que você tem em sua mão? E quando Moisés falou, eu tenho um cajado de pastor, Deus falou, jogue, porque depois nós vamos voltar para falar mais sobre essas duas características, tá? Quando ele jogou o seu cajado, o cajado se transformou em uma cobra. E Deus falou o quê? Tome pela cauda e novamente se transformou em cajado. E aqui fala assim, o seu cajado representava muito mais do que apenas uma bengala. Primeiro, representava sua identidade. Segundo, assim como um estetoscópio representa um médico ou um cinto de ferramentas representa um mecânico, o bastão de Moisés era o símbolo mais reconhecível de sua ocupação como pastor. Sua carreira, seu trabalho. Ou seja, a primeira coisa que aquele bastão, ou melhor, aquele cajado de pastor representava, não era só um bastão, né? Era um símbolo, aquilo era a própria identidade de Moisés, tá bom? Aqui fala assim, ó, muitas pessoas são representadas por símbolos, né? Por algum material da sua profissão. Um exemplo, o médico, ele é representado, né? Fala aqui, pelo estetoscópio. Já, um cinto de ferramentas representa quem? O mecânico. Quando você vê uma pessoa vestida, né? Com aquele cinto de ferramentas, você logo já sabe, você identifica essa pessoa. Então, o cajado de Moisés fazia parte da identidade dele. Em segundo lugar, era um símbolo de sua renda. Naquela época, as pessoas não tinham contas bancárias, cartões de crédito ou fundos para aplicar. Eles tinham gados, cabras, ovelhas e como zelador dos rebanhos de ovelhas do seu sogro, a renda de Moisés, seu dinheiro e posses estava ligada à sua posição. Ou seja, então a primeira coisa que representava aquele cajado era a identidade de Moisés. Então aquilo, quando alguém via aquele cajado, já sabia, ele é um pastor de ovelhas. A segunda coisa que representava aquele cajado era a sua renda. Dali ele tirava a sua renda para sobreviver. Aquele era o ofício dele, o trabalho dele. E a terceira coisa que o cajado simbolizava era a influência de Moisés. Porque quando o pastor usa o seu cajado para mover ovelhas do ponto A para o ponto B, ele está essencialmente influenciando-as. Então, ele utilizava aquele instrumento, o cajado, para influenciar diretamente as ovelhas, tá? Então, em essência, quando Deus perguntou a Moisés o que você tem na mão e disse-lhe para jogá-lo no chão, ele estava dizendo, você vai entregar a sua identidade, você vai entregar a sua renda, deixar de lado a sua influência, porque se você fizer isso, eu pegarei algo que parece morto para você e farei com que ganhe vida. Eu vou fazer um milagre com isso.
Pode parecer uma vara insignificante para você, mas se você a entregar em minhas mãos, farei coisas que você nunca imaginou ser possível. Olha que interessante, né? Eu fui fortemente tocada por esse devocional, porque a primeira coisa que Deus nos quer, né? Deus pede para nós, é que a gente venha entregar o que nós temos diante dele. E Deus não quer deixar ninguém na miséria, Deus não quer deixar ninguém sem ofício, sem ter o que fazer, esperando cair do céu. Pelo contrário, Deus quer usar aquilo que nós temos para seguir adiante com a obra dele. Moisés, o cajado representava a identidade, representava a fonte de renda e representava a influência dele. E Deus pergunta para ele, o que você tem na sua mão? E hoje eu acredito que essa pergunta é para nós. O que você tem em sua mão? Às vezes você não sabe fazer nada, às vezes você só tem um celular. Mas através desse celular Deus pode utilizar. Se você entregar esse celular a Deus e utilizar esse celular de maneira digna, honesta, levando diante de Deus, Deus pode utilizar isso para quê? Para fazer grandes coisas, para fazer grandes milagres, né? Mas primeiro precisa de quê? De haver uma entrega, pegar esse cajado que representa a identidade, a fonte de renda, a influência e jogar, lançar isso para Deus, diante de Deus. E aí ele vai poder trabalhar nisso, vai poder, através desse cajado, te mostrar algo que pode ser feito um milagre através, né? Através do quê? Através da sua identidade, através da sua fonte de renda, através da sua influência. Deus pode utilizar isso para fazer grandes milagres, porque foi isso que Moisés efetuou. Ele fez grandes milagres, ele liderou o povo, ele guiou o povo, ele libertou o povo das mãos de Faraó. Faraó representa Satanás. Então ele tirou o povo das mãos de Satanás para peregrinar, para ir até a terra prometida, que seria Canaã. E o que me tocou nesse devocional, eu tirei uma outra lição desse devocional, que foi o seguinte. Moisés, ele estava acostumado com um cajado, tá? O cajado, nós percebemos, né, nós vimos e aprendemos que representa a identidade, a fonte de renda e a influência. Só que quando ele jogou o cajado no chão, o cajado se transformou em cobra e ele sentiu medo, ele correu daquele cajado. Então, eu ganhei o seguinte, que muitas vezes nós temos a nossa identidade, nós temos a nossa influência e nós temos a nossa fonte de renda e nós estamos acostumados com isso. Só que quando a gente entrega isso para Deus, nós podemos perceber que isso talvez seria algo, como que eu posso falar? Algo que se não for usado corretamente, pode ser como um animal, como uma cobra, como algo traiçoeiro, assim como era o cajado de Moisés. Por quê? Era uma cobra e ele sentiu medo. Mas uma vez que a gente entrega tudo que nós temos diante de Deus, Deus nos ensina a dominar. Seja a nossa identidade, seja a nossa fonte de renda, seja a nossa influência. Porque quando Moisés jogou o cajado, jogou isso tudo, se despojou diante de Deus e aquilo virou aquela cobra, ele fugiu, ele ficou com medo. Mas imagina só, ele conviveu por 40 anos com aquele cajado. E como que ele estava com medo agora, né? E aí Deus falou assim, ó, você vai dominar isso. E aí Deus fala para ele, pega pela cauda. Quando ele pegou pela cauda aquele cajado, aquela cobra, ela se transformou em cajado novamente. Então a lição que eu tiro é o seguinte, que a nossa identidade, a nossa fonte de renda, o nosso trabalho pode ser sim como um animal peçonhento. Pode ser um animal traiçoeiro, mas quando a gente entrega isso diante de Deus, nós vamos dominá-lo, que foi como o Senhor mostrou a Moisés. Então esse foi o primeiro ponto que eu ganhei. O segundo ponto é quando nós entregamos isso tudo diante do Senhor, depois que a gente se despojar dessa identidade, depois que a gente se despojar de quem nós somos para Deus utilizar, Ele vai transformar tudo isso em verdadeiros milagres, né? Porque a partir daí, Moisés passou a utilizar esse cajado para fazer milagres. Com esse cajado, Moisés conduziu o povo. Com esse cajado, Moisés transformou água em sangue. Com esse cajado, Moisés abriu o Mar Vermelho para o pessoal passar. Ou seja,
Foi com o quê? Com a identidade dele, foi com a influência dele, foi com a fonte de renda dele. Ele utilizou isso tudo para fazer grandes milagres e libertar muitas pessoas das mãos de Satanás, que era Faraó, né? Como eu falei, Faraó significa Satanás, é uma figura, né, de Satanás. Então Deus hoje também está te perguntando, né? E está perguntando a mim, né? Está nos perguntando o que você tem em tuas mãos, né? Às vezes você faz algo que pode parecer insignificante. Pode ser que você ache, nossa, e com isso daqui eu não consigo fazer nada para Deus. Mas se você entregar isso para Deus, se você entregar isso a Ele, Ele pode transformar isso. Ele pode te mostrar, ó, isso é perigoso, isso é muito perigoso. Mas se você me entregar, eu vou te ensinar a dominar isso. E depois que você dominar, você também vai ajudar muitas pessoas. Então, essa foi a mensagem que eu queria deixar para vocês, porque eu fui fortemente tocada com esse devocional. Se vocês quiserem fazer esse devocional, eu vou deixar o nome dele na descrição. É o aplicativo da Bíblia, eu utilizo para fazer os meus devocionais, tá bom? E ele chama Let's Go. Em português tá Vamos. Ele é um devocional bem curtinho, é um devocional de apenas 4 dias. Então, aí tem todos os dias tem o devocional diário e tem alguns versículos chaves para você aprender mais. E eu realmente fui muito tocada, por isso que eu quis compartilhar. Agora eu vou ler aqui um comentário, antes de terminar essa live, vamos lá, do Igor Ramos. Olá, e eu quero agradecer também todos que estiveram aqui comigo, tá? O Igor, né? A ateliê da Débora Campos, o Loft, aqui. Vamos lá, eu vou ler o comentário do Igor. Concordo, quando estamos com o coração pautado nas coisas terrenas, com lógicas terrenas e não em Deus, pode sim ser um veneno. Verdade, Igor. Na verdade, eu acredito que muitas coisas podem se transformar num veneno. Eu acho que tudo. Vou falar tudo. A mamãe, né, sempre dizia, né, tudo demais estraga. Eu acho que se a gente levar sempre com esse coração, a Bíblia fala assim, aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, no que você considerar ser um tesouro, pode ser num filho, pode ser numa família, pode ser num namorado, pode ser num objeto, num automóvel. O que você considerar o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. E se seu coração não estiver preso nisso, pode ser um problema. Agora, quando você pega aí esse tesouro e você entrega diante de Deus e mostra, fala, Deus, eu realmente amo muito, mas eu entrego em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor pode guardar, que é o Senhor que pode proteger, que é o Senhor que tem o melhor, né? Eu posso fazer planos, mas é o Senhor quem vai garantir o meu futuro. Quando você entrega tudo isso diante de Deus, como Moisés fez, ele pegou tudo que ele tinha, ele pegou a identidade dele, ele pegou a fonte de renda dele, ele pegou a influência dele, ele jogou, ele simplesmente abriu mão, ele jogou para Deus. E aí Deus pôde mostrar para ele, olha, isso aqui era um animal traiçoeiro, mas você vai dominar. Então acho que quando a gente entrega para Deus, Ele nos ensina a dominar. E melhor, o resultado disso, o resultado do domínio, é quando a gente passa a ajudar outras pessoas. Essa é a prova. Como eu sei que eu estou indo no caminho certo? Quando Deus tem abençoado outras pessoas através da sua vida. Você só vai ter certeza do que você está fazendo, que é bom, que vem de Deus, quando isso for para abençoar outras vidas. Quando outras pessoas estiverem sendo abençoadas através de vocês. Então, essa mensagem que eu queria deixar, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre a mensagem, tá bom? Ó, um beijo, um abraço e no demais que Deus fale ao teu coração.